Você acha que metralhar uma boate inteira te faz o melhor assassino? Cara, na vida real isso aí é atestado de amadorismo, viu? Animal! Burrão! A gente criou um sistema de 6 pilares, com notas de 1 a 5 cada um. O cara que pegar nível 1 em todos é só um pau mandado que precisa da agência até pra conseguir uma arma. Já o nível 5 é tipo um fantasma sem registro que entra desarmado num bunker, apaga o cadáver da existência e quem tem medo de quebrar as regras é o próprio cliente. Será que o nosso top 1 gabaritou essa lista? Bom, eu sou o Enderbeats, já deixa um like, os detalhes de cada nível estão na descrição, mas vem comigo que eu te explico tudo no caminho. Pra começar, a gente tem uma profissional que jogou toda aquela frieza do trabalho pela janela pra abraçar cegamente uma fúria. A gente tá falando da Beatrix Kido, a noiva. Ela era a melhor executora do esquadrão das víboras mortais, mas o próprio chefe e mandante, o Bill, armou pra ela e ela tomou um tiro na cabeça bem no dia do ensaio do casamento. Sobreviveu, tá? No primeiro pilar de letalidade, ela tirou nota 4. Cara, ela aniquilou a guarda inteira da Yakuza, a gangue dos 88 loucos, praticamente sozinha com uma espada. E sem armas também, ela era um monstro, porque ela conseguiu quebrar a tampa de um caixão socando a madeira depois de ser enterrada viva. Mas aí você vê o resto e a eficiência despenca. Na logística, o último pilar ficou no nível 2. Ela não tinha estrutura nenhuma, precisou voar lá pra Okinawa pra implorar pro artesão Hattori Hanzo forjar a espada dela. E já o terceiro pilar de inteligência também parou no nível 2, porque ela era totalmente reativa nas investigações. O método dela era focado em arrancar a informação na força bruta, tipo quando decepou o braço da Sophie Fatale. E aí a gente chega no fundo do poço. A vingança acabou com o profissionalismo dela. Gestão de negócios? Nota 1. Ela não tinha blindagem nenhuma e ainda trabalhava pro cara que mandou apagar ela. No segundo pilar, de segurança de operações, é basicamente a segurança pra ela não ser notada. Então, imagina você usar um macacão amarelo berrante, dirigir uma caminhonete roubada enorme chamada Pussy Wagon e ir na casa do alvo tocar a campainha no meio do dia. Bom, nota 1, né? E do pilar de controle forense, que avalia a limpeza da cena, bom, ela deixava a testemunha viva de propósito pra mandar recadinho pro Bill e chegava a largar as pilhas dos corpos mutilados pelo chão. Nota 1 também. Só nota 1 porque não tem como dar nota 0, viu? Bom, somando a conta, ela fica bem amarga no último lugar com 16 pontinhos. A Fúria acabou com a eficiência na prática. Mas como é que fica a nota de alguém que mata instantaneamente com um corte só, mas que depende de uma facção inteira pra conseguir comer e dormir? Pô, a gente tá falando de uma lâmina que resolve o contrato inteiro num corte só. A Kami, do anime Akame ga Kill. Ela cresceu treinando na divisão de assassinos do Império e depois desertou pra ser a ponta de lança de uma facção rebelde, a Night Raid. No combate, ela usa a Murasame, uma espada que injeta um veneno e apaga o alvo em segundos só se arranhar a pele dele, que pega a nota 3 no primeiro pilar de letalidade. E foi assim que ela eliminou a General Esdeath e o Capitão Ogre, mesmo quando ela tava no limite do corpo. Só que, olha a contradição, a lâmina deixava um rastro bizarro de veias negras no cadáver e ela abandonava o corpo lá de propósito como um aviso terrorista dela. No pilar de controle forense, não tem como sair da nota 1. Aí na parte furtiva de segurança das operações, ela levou nota 3, porque ela andava da capital imperial à luz do dia, escondendo totalmente a intenção assassina dela pra não alertar a guarda. É um disfarce quase perfeito. Já na inteligência, também leva nota 3. Ela lia o campo de batalha, conseguia detectar inimigo que tinha qualquer sinal de hostilidade e até conseguiu enganar a técnica de congelar o tempo da SDF com uma armadilha visual ali no meio da briga. Mas o que afunda a Akame é a dependência. Ela é estritamente uma arma biológica que é operada pela facção. Então no pilar de negócio fica nível 2 ainda, porque quem filtrava o cliente, cobrava e mandava ela pro alvo era a chefe dela, a Agenda. E na autonomia logística é nota 1 mesmo. Ela zerava na prática porque o exército revolucionário fornecia o abrigo, a comida, o suporte. Então sem a facção, ela só vira uma fugitiva no meio do mato. Esse monte de dependências segurou a Akame no 9º lugar, fechando aí com 54 pontos. Então a gente tem agora uma lenda urbana do submundo que achou que podia aposentar na paz, mas foi arrastado de volta pro pesadelo. A gente tá falando do Baba Yaga, John Wick. Pois é, cara, não ficou muito alto, vocês vão entender por quê. Cara, ele é um executor implacável que a galera morre de medo de cruzar o caminho dele. E por isso mesmo, no pilar de letalidade, ele leva nota 4. O cara é um absurdo no combate a curta distância. Eliminou 3 caras num bar usando só um lápis improvisado. Invadiu e aniquilou a segurança inteira da boate Red Circle e os agentes da alta cúpula no Hotel Continental. Só que na logística também, ele pega nota 2, porque ele depende fortemente da rede do Continental e do Bowery King pra conseguir armas e munição no meio da missão. E a segurança de operações também dele já para aí no nível 2. A furtividade dele é quase nula em atividade, porque ele não usava disfarce nenhum e todo mundo no submundo sabe o rosto dele na rua. A inteligência, pilar 3, foi outro 2.
armas. Ele dependia quase que exclusivamente de informantes humanos pra conseguir caçar as pessoas. Agora no controle forense, cara, é outro desastre. Nota 1. Ele deixava um rastro insustentável de dezenas de cadáveres, além de DNA em todo lugar, o sangue, né? Muita destruição em propriedades públicas. E também na gestão dos negócios também fica com nota 2. Ele era literalmente escravo da guilda por causa de uma promissória de sangue e perdeu totalmente essa blindagem depois dele matar o próprio mandante. Então ele fechou em 8º lugar com 64 pontos. É um guerreiro de linha de frente mesmo, mas não é muito bem um gestor de negócios, não é muito profissional, vamos ser sinceros. Agora imagina um puro caos. Um caos que decide quem vive e quem morre jogando cara e coroa de uma moeda. A gente tá falando do Anton Chigurh, de Onde os Fracos Não Têm Vez. O nome desse filme é foda, dá vontade de ver várias vezes só por causa do nome desse filme. Bom, ele é aquele sicário bizarro dos anos 80 que consegue rastrear uma maleta de dinheiro no deserto usando um transponder. No primeiro pilar de letalidade, tira a nota 4 também. Ele era muito frio. Estrangulou um policial no chão da delegacia usando as próprias algemas que prendiam ele. Mas também de segurança operacional, afunda na nota 1. Porque ele anda no meio das pessoas com um corte de cabelo esquisitíssimo e segurando um cilindro de ar na mão. Todo mundo lembra dele depois. E na inteligência, terceiro pilar, também foi nota 1. Ele dependia quase que só de um rastreador de rádio bem rudimentar pra conseguir achar o alvo. No pilar de controle forense também pega nota 1, cara. Ele não limpava nada, largava os corpos ali mesmo. Mas o único ponto positivo aqui é que ele usava um dardo cativo pneumático pra matar. É um negócio industrial, uma ferramenta de abate bovino. Isso não deixava nenhum estojo de bala pra trás e causava uma bela confusão na balística da polícia local. Mas agora ele tem alguns picos. De autonomia logística, ele chegou no nível 4, porque ele explodiu um carro na rua só pra criar pânico e roubar suprimentos de uma farmácia pra conseguir fazer cirurgia nele mesmo no quarto do hotel. Então ele é bem independente. E a gestão de negócios também foi cravada nível 5, primeiro nível máximo aqui. Ele não abaixava a cabeça pra cliente não, tá? Invadiu o escritório e matou o próprio patrão, porque o cara tentou passar a perna nele contratando um segundo assassino pelas costas. Então o mercado tinha pavor dele, ele ditava as regras do negócio dele. Esse cara fecha o 7º lugar com 80 pontos. Então imagina um atirador perfeito. O cara é basicamente o padrão da indústria desde a década de 60. Uma lenda que nunca erra o alvo. A gente tá falando do Duke Togo, o famoso Golgo 13. O mangá dele é literalmente o mangá que mais tem volumes de todos, assim, é o dobro de One Piece. E o arquétipo dele definiu como que a cultura pop enxerga aquele sniper impecável. Bom, no primeiro pilar de letalidade, ele consegue dar os tiros mais absurdos que você consegue imaginar, do tipo acertar 2 alvos com uma bala só de um penhasco. Mas levou a nota 3. First Strike que ele dá é limpo e perfeito. Mas a eficácia dele já despenca um pouco se tirarem o fuzil customizado dele. No pilar de inteligência, fica nível 2, porque apesar de ele ter todo aquele rigor pra calcular o vento e a umidade no tiro, ele depende bastante dos clientes pra conseguir entregar o dossiê inicial e depois fazer a contra-investigação no puro interrogatório. No pilar de forense, já foi pro buraco nota 1, porque deixava o estojo de bala, fuzil, o próprio rastro pra trás, dependendo da intimidação e do massacre de testemunhas pra conseguir garantir o silêncio. É mais um que só não pegou nota 0 porque não tem como. No pilar de segurança, ele também fica meio amargo aí na nota 2. Apesar de ter algumas contas suíças pra lavar dinheiro, não usava disfarce nenhum e o mundo inteiro reconhecia a cara dele, também ele é bem característico. No pilar de autonomia também fica nota 3. Ele usava o mercado negro de luxo, mas dependia também de um armeiro específico, o Dave, pra poder forjar as peças mais complexas pra ele. Mas onde Duke Togo brilha mesmo é no 5º pilar, de gestão de negócios. Nota 5, cara, cravado. O pessoal fazia o que ele queria. Ele auditava quem contratava ele e usava bancos suíços pra limpar o dinheiro. O submundo tinha um terror absurdo de tentar passar a perna no Golgo 13, porque a retaliação de volta era certa e mortal. Fechando o placar, o Golgo 13 fica em 6º lugar com 180 pontos. Agora imagina um cara que precisa agir nas sombras pra servir a luz, no meio da renascença. Já sabe quem é, né? Estamos falando do Ezio Auditore de Assassin's Creed. É o cara que não só reconstruiu a Irmandade dos Assassinos, como se tornou o mentor dela na Itália. No pilar de letalidade, ele dava nota 3. Ele era mortal com a lâmina oculta, atacava do alto, eliminava guardas silenciosamente, só que dependia muito do equipamento completo dele, da armadura também, das espadas. No pilar de controle forense, levou o temido nota 1. Ele não limpava a cena, né? Largava o cadáver lá, esfaqueado no meio da praça pública, de dia, e ainda fazia o sinalzinho dele lá. Não tem como ser mais chamativo. E falando em ser chamativo, no pilar de segurança operacional, ficou nota 2. Sabe o que quebra a furtividade? Andar no meio da cidade com uma roupa branca brilhante, cheia de símbolo, carregando 30 facas penduradas na cintura. Cara, todo mundo sabia que ele era um assassino. A inteligência foi o ponto forte. Ele pegou nota 4 porque ele tinha visão de águia pra poder ler os inimigos pela parede e conseguir espalhar redes de informantes por toda Roma. Então era pica, né? Meio roubado também. No pilar de autonomia logística também foi nota 4, porque ele fabricava os próprios explosivos, fabricava venenos, as granadas, apesar de que usava o Da Vinci pra algumas coisas ainda. E na gestão de negócios, ficou no nível 2, porque as missões deles não eram contratos de aluguel. Ele na verdade mandava pela guilda por ideologia e não lucro. Ainda é profissional, mas é um pouco diferente dos outros. Então Ezio pega o 5º lugar com 192 pontos. Agora a gente tem um clone criado em laboratório que respira infiltração militar. O cara foi desenhado exclusivamente pro campo de batalha. A gente tá falando da Cobra Dura, o
Solid Snake de Metal Gear. Cara, o currículo dele é só Operação Black Ops ali, invadindo o complexo nuclear sozinho. No pilar de letalidade, leva nota 4. Ele dominava o combate curta distância, o CQC, e abatia qualquer coisa, de super soldado até os tanques bípede nuclear. No pilar de inteligência também tira nota 4, porque ele interceptava a frequência de rádio, usava radar que lia a parede, é um absurdo também. Só que no controle forense, ficou nota 1, porque ele também tratava o local como zona de guerra mesmo. Deixa destruição, cápsulas, equipamento. E só escondia o corpo no armário pra ninguém achar na hora, mas não limpava a cena pro Estado não investigar depois. Só que agora, olha os contrastes aqui bizarro dele. No segurança de operação, nota 4. Porque ele infiltrava a base pulando de paraquedas, sem radar pegar, com camuflagem ótica, mergulhando no gelo. Cara, o maior fantasma que nós tem aqui. E na autonomia logística, ele tem um troféu máximo, nota 5. Ele é definição de OSP, On-Site Procurement. Ele entrava na base com um cigarro no bolso, roubava o armamento do inimigo e usava pra destruir a base deles mesmos. Só que na gestão de negócios também, fundo do poço, não então. O Snake não era dono de nada, cara. Ele era só um peão. O governo que contratou ele usou, mentiu, traiu, injetou vírus nele sem ele saber. Zero blindagem pros contratos, totalmente submisso aos generais. Felizmente o cara foi usado bastante. Por isso pega em quarto lugar com 320 pontos. A gente tá chegando no top 3. E antes eu só queria dar uma pausa pra dar uma agradecida especial aos membros. Especialmente ao Breno, Gabriel, Manuel. Todos vocês aí estão me ajudando muito a trazer um conteúdo cada vez mais rico e de melhor qualidade, tá bom? Obrigado, eu amo vocês. Fica aí com o vídeo. Agora a gente tem um cara com código de barras na nuca que transforma qualquer eliminação num trágico acidente inevitável. Olha que pena. Estamos falando do Agente 47, a ferramenta genética de elite controlada pela corporação ICA. Primeiro pilar de letalidade, gabaritou, nota 5, não tem como. Ele tinha letalidade perfeita. Eliminou 11 agentes da elite da própria ICA totalmente desarmado numa boate em Berlim. Na segurança de operações, leva nota 3. Ele dominava a mistura social usando disfarces para entrar nos lugares, mas a aparência dele com aquele código de barra é meio inalterável, então se alguém prestar atenção já era. Já na autonomia logística, ele tira outro nota 5. Cara, ele é um mestre de conseguir as coisas ali na hora. Entra no território do inimigo sem equipamento nenhum, rouba a arma do guarda, extrai veneno do ambiente e monta todo o projeto para conseguir eliminar o alvo ali no zero. Já a inteligência cai pra nota 2. Dependia demais dos dados mastigados que a agência e a Diana passavam pra ele antes de inserir ele na missão. Mas o grande ápice ali é o controle forense, porque ele pega nota 4. Cara, ele era o rei da negação plausível. O que que é? Ele conseguia, por exemplo, fraudar a cena do crime sabotando o mecanismo do assento ejetor, trocando munição cenográfica ali por munição de verdade, o que forçava a polícia e a perícia a declarar que a morte foi só um acidente ali de puro azar, entendeu? A falha fatal dele tá na gestão de negócios, que pega nível 2. Ele aceitava os contratos de uma forma dependente da ICA, e como a agência sabia de tudo, ele vivia sendo caçado pelos próprios chefes quando o sistema corrompia. Então, o Agente 47 fica com a medalha de bronze no terceiro lugar, já somando um total de 1.200 pontos. Pois é, cara, olha o abismo dele pros anteriores. Porque aqui, o top 3 é onde começa realmente os assassinos profissionais. O pessoal de antes era muito desbalanceado, tinha uma letalidade alta, uma infiltração muito boa, mas profissionalmente e em forma de eficiência, não tinha um bom design, não. Bom, mas, cara, já virou o Agente 47, o abismo que ele deu, mas tem mais um abismo que separa o Agente 47 desses outros dois. E sabe o que que é? É o controle. Esses caras não recebiam ordem cega de agência nenhuma, eram donos da própria operação, auditavam quem tava pagando, limpa a cena do crime direitinho antes da polícia sonhar em aparecer e não deixa brecha nenhuma para qualquer tipo de traição corporativa. Em segundo lugar, surpreendentemente, a gente tem um ex-policial que virou braço direito pragmático do império do Gus Fring. A gente tá falando de Mike Ehrmantraut. No pilar de letalidade, começa um pouco abaixo dos outros, nota 3. Ele consegue executar emboscadas táticas a curta distância e atirava muito bem com um rifle no deserto, mano, aquela cena é muito pica. Era um combate sem espetáculo, cara, conseguia ali, garantir o primeiro golpe silencioso. E a segurança de operações é o que cai um pouco pro nível 2, lavava dinheiro com a fachada corporativa, mas a rotina com a neta e a nora dele tornou ele um pouco mais previsível. A DEA achou o cara fora do expediente. Já na autonomia logística, que fica nota 3, ele conseguia comprar o arsenal dele limpo no mercado negro e deixava algumas bolsas de fuga prontas em rotas já lavadas ali, sempre bem prevenido. E nos outros pilares é aqui que a gente bota respeito no coroa. E a inteligência, nota 4. Ele espionava a rede de cartel por semanas através da observação ali e caçava quem tentava rastrear o carro dele. E na gestão de negócios também nota 4. Ele auditava toda a vida, a grana, o perfil psicológico do mandante antes de fechar qualquer acordo. E o grande ápice também é no controle forense. Cravado nota 5. Cara, ele é um limpador impecável. Ele desintegrava o corpo no ácido, forjava o suicídio perfeito lá na praia. Enfim, ele destrói o corpus delicti,
e qualquer chance da perícia estadual conseguir investigar até ele. Mas o que derrubou o Mike foi os laços familiares que amarraram ele a parceiros mais amadores e incontroláveis que minaram a segurança do negócio inteiro. Então ele pega segundo lugar com 1.440 pontos. Mas e aí, cara, quem é a mente tática que conseguiu superar até esse nível de pragmatismo? Bom, a gente tá falando do super soldado aprimorado, maior mercenário de elite que existe nos quadrinhos. É o Slade Wilson, o Deathstroke. O cara peitou a Liga da Justiça e bateu de frente com os heróis sem medo nenhum, tá? Na letalidade, já gabarita nota 5. A letalidade dele é tão sinistra que ele conseguia bater de frente com meta-humanos e conseguia invadir até a Batcaverna, mano, como se não fosse nada. A segurança de operações dele já desaba um pouco para nota 2, o único ponto fraco. Porque, olha, ele entrava em ação usando a armadura laranja e preta super chamativa. Tem que ter um design legal pros quadrinhos, né? Fazer o quê? E o nome civil dele era conhecimento público. Então, a furtividade visual era um desastre. Já na autonomia logística, tirou nota 3. Ele manteve uma infraestrutura global de bunkers e armas ao te dar inveja. Só que ele terceirizava a manutenção e fabricação pesada para alguns aliados e auxiliares. E aí a gente chega na inteligência, que fica na nota 3. Cara, a biologia dele permitia processar informação muito rápido, usando 90% da capacidade do cérebro. Então ele consegue antecipar taticamente a rota de velocistas como o Flash, antes mesmo do golpe acontecer. E no controle forense, ele pega nota 4. Quando o contrato exigia silêncio, cara, ele conseguia ser cirúrgico, tá? Sabotou remédios do alvo para induzir um ataque cardíaco e passou lindamente pela perícia como uma causa natural. Na gestão de negócios, é uma nota 5 também, ó, de lavar a alma. O Slade construiu uma blindagem total. O cara tinha reputação, sabe? Auditava mandantes, operava através de vários bloqueios de identidade, usando o seu contato para lavar a grana. E se o cliente tentasse armar uma emboscada para não pagar ele, ele voltava lá e dizimava a organização do cara só por princípio mesmo. É impossível enganar esse cara e sair vivo. Então ele esmaga o ranking em primeiro lugar com 1.800 pontos, cara. Ele pegou a letalidade imparável do John Wick, o pragmatismo frio do Mike, aquela autonomia tática do Snake e englobou tudo nele. É um sistema profissional supremo pra fechar nessa lista. Mas no fim das contas você viu, né? Ninguém aqui conseguiu gabaritar todos os pilares com nota 5 ao mesmo tempo. Isso prova que o tal do assassino infalível é só um mito matemático. Antes de ir, vou dar uma menção honrosa pra dois personagens que quase entraram. O Soul, de Phantom Blade Zero, porque tá um hype pra esse jogo aí, mas a gente não tem muita lore ainda. E pro Hit de Dragon Ball. Esse cara ia pegar um ranking bem alto, mas eu achei meio roubado demais as notas dele pra querer avaliar um pouco mais realista. Apesar do Ezio ter entrado. Enfim, valeu, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu te amo e até a próxima.